Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopycast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre os tipos de fisioterapia e equipamentos. Olá, Daniela. Olá, tudo bem? Muito obrigada por mais um episódio. Obrigada a você pelo convite. Gostaria que você me falasse quais são os tipos de fisioterapia e também os tipos de equipamento que você utiliza. Bom, hoje o que a gente tem na especialização da fisioterapia veterinária é a fisioterapia ortopédica e a fisioterapia respiratória que a gente comentou no primeiro episódio, né? A fisioterapia UTI. Então, essa segunda, ela tá começando, né? Hoje não é todo hospital que tem um profissional de reabilitação ali à disposição 24 horas por dia, né? Mas falando da minha área, que é a reabilitação ortopédica / muscular, a gente trabalha muito a parte de exercícios terapêuticos, que a gente chama de cinesioterapia. A gente usa alguns aparelhos como fotobiomodulação, que é o novo nome da laser terapia. A gente pode usar ultrassom terapêutico, eletroestimulação, objetos para fazer circuitos. Tem clínicas que têm hidroesteira, que a gente pode fazer um trabalho de hidroterapia, embora a hidroterapia ela seja mais ampla, né? A natação ela faz parte da hidroterapia. E aí o céu meio que é um limite, né? Aqui, recentemente não, eu trabalho com esse aparelho já tem uns 14 anos, que é o campo magnético pulsátil, que não é comum na fisioterapia humana, mas é super comum na fisioterapia veterinária. Como é que funciona? O campo magnético pulsátil, ele é como se for é o mesmo princípio da ressonância magnética. Ele é um aparelho que transforma energia elétrica num campo com ímãs, né? E esse campo, ele promove aumento da circulação sanguínea, relaxamento muscular, ele ajuda no controle de dor. Então é um aparelho que eu gosto bastante. A tecnologia dele é argentina. Quando eu estive lá em 2012, eu trouxe meu primeiro aparelho de lá. E agora a gente tem visto na fisioterapia humana, né, o campo magnético pulsátil sendo usado. Mas é um excelente recurso terapêutico na reabilitação veterinária. Esse seria como se fosse umas plaquinhas? Na verdade, ele tem um cilindro, que como se fosse, a gente chama de túnel, que cães menores a gente consegue colocá-lo praticamente inteiro, e tem umas bobinas, né? A gente chama de bobina. Esse das plaquinhas pode ser o da eletroestimulação, que todo mundo brinca que é o choquinho. Tanto que é engraçado, quando o paciente chega na clínica ou quando eu faço atendimento em domicílio, o tutor pergunta, você vai fazer choquinho? Porque na fisioterapia humana ficou bem comum, né? A eletroestimulação. Quais os equipamentos que você usa e que contribuem mais para um tratamento mais eficiente, mais rápido? Porque tem pessoas que muitas vezes não têm condições de estar pagando um tratamento durante um bom tempo. Quais equipamentos, nesse caso, você recomendaria? Na verdade, Valéria, o protocolo fisioterápico ele vai depender muito da alteração que o paciente apresenta, do que a gente pode fazer se o paciente apresentar comorbidades, porque é importante dizer que não é tudo que a fisioterapia mostra é o que pode ser feito naquele paciente. Sim. Então, a gente tem que respeitar as comorbidades. Então, se o paciente tem problema, por exemplo, pressão alta, ou se ele tem epilepsia, eu já não posso usar, por exemplo, a laser terapia. Nenhuma terapia com luz não é recomendado no paciente com epilepsia. Então, a gente avalia o quê? A condição, quais são os sintomas que o paciente apresenta, se ele tem alguma comorbidade e aceitação. Porque tem cães também, por exemplo, que o campo magnético, por você ter que manter o paciente às vezes preso, ele fica muito agitado. Então, qual que é o custo-benefício disso, né? Qual que é
O que eu tô realmente ele está se beneficiando daquela terapia. Sim. Então a gente faz essa avaliação. No caso das pessoas que não têm condições, o que eu costumo fazer? A gente faz uma consulta e aí basicamente ela acaba fazendo exercícios terapêuticos. Eu passo um protocolo de exercícios, às vezes a pessoa me manda vídeo para ver se está tudo ok. E aí a gente tem que fazer o resgate analgésico com medicação mesmo, né? Aí entra com algumas dipirona, gabapentina, enfim. Aí nesse caso eu acabo conversando com o clínico, se o paciente tiver clínico. Se não tiver, eu mesma entro com a medicação e faço meio que essa mentoria, né? Fico de longe avaliando o quadro clínico do paciente, né? Sim, eu entendo que, logicamente, para que seja feito um bom tratamento, precisa estar marcando uma consulta contigo para você fazer a anamnese, entender exatamente o que o cachorro tem, qual é o tratamento adequado, mas considerando, depois que faz isso, existe algum equipamento ou você indica algo simples que o tutor pode manter em casa e também estimulando esse tratamento, essa continuidade, uma melhoria? O que a gente tem aqui no Brasil, que o tutor consegue comprar sem ser da área médica, são os aparelhos de eletroestimulação portáteis. Nesses aparelhos, eles têm algumas ondas, né? Tem a eletroestimulação muscular e a eletroanalgesia, né? Então, esse aparelho o tutor conseguiria comprar, dá para comprar na Amazon. Aí a gente ensina a modular, porque ele vem... Muitos deles são até bem simples, né? Tem poucos canais, mas assim, é bem limitado, mas ajuda bastante, né? Esse seria dos aparelhos, dos recursos eletrônicos, digamos assim, esse seria o mais acessível. Laser terapia a gente não recomenda, por uma série de questões de poder pôr em risco a visão do tutor e do paciente, então a gente não recomenda. O campo magnético ele acaba sendo um aparelho caro, então também não tem muitas condições, embora haja algumas opções americanas, né? Tem um campo magnético portátil que quando a pessoa tem um pouquinho mais de condição, a gente pede para importar dos Estados Unidos, mas ele tem uma vida útil curta, mas ajuda também. Só que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa opção. Aí precisaria trazer de fora mesmo. Você falou há pouco, no caso da hidroterapia, que as clínicas especializadas, né? Que você leva o animal lá e aí contrata o profissional. Em casa, é possível fazer? Digamos que alguém tem uma banheira. É possível fazer? Ou não dá para fazer? É só realmente a fisioterapia mecânica mesmo? Dá para fazer, alguns pacientes a gente até recomenda, só que seria necessário fazer uma consulta com o fisioterapeuta veterinário para ele te passar o protocolo certinho. Sim, né? Lógico. Então, mas dá para fazer sim. Eu tive pacientes, por exemplo, que o tutor onde morava tinha um córrego, eu prescrevia o tempo que eu queria que ele caminhasse no córrego, a altura da água, e ele tomando cuidado ali com a respiração, enfim, mas dá para fazer sim. Por exemplo, natação, quando a gente precisa estimular a natação, principalmente para problemas de ombro, se a gente quer melhorar a musculatura, melhorar a amplitude de movimento. Dependendo do tamanho do cachorrinho, dá para fazer até num balde. Dá para fazer, eu brinco, eu falo para os meus alunos que o fisioterapeuta, antes de mais nada, ele tem que ser muito criativo. Porque a gente vive num país com uma desigualdade muito grande e a gente consegue dar um pouco de conforto sendo criativo, porque a gente sabe exatamente o que eu quero e o que eu preciso daquela técnica, né? Então não é só colocar o cachorrinho lá, mas tem tempo, eu tenho que avaliar o movimento dele, e isso a gente consegue monitorar pelo WhatsApp. Mas dependendo do tamanho do cachorrinho, até um balde, uma bacia de bebê, dá para fazer. Dá. E no dia a dia, eu fui passear com o Snoopy no local onde tem rio.
Eu posso deixar ele brincar tranquilamente no rio? Eu tenho que tomar algum cuidado? Se ele não tiver nenhuma comorbidade cardiorrespiratória grave, se ele não for cardiopata grave, ter uma cardiomiopatia dilatada, não tem problema nenhum. Pode andar no rio, até nadar um pouco. A gente até incentiva isso. A gente incentiva levar o paciente para nadar em praia, por exemplo, se a pessoa não tem condições, caminhar na praia, na altura da água. Mas isso pode fazer tranquilamente. Não tem, desde não que tem o paciente... contraindicação, desde que o se ele paciente estiver bem. Exato. Se ele não tiver nenhuma comorbidade cardiorrespiratória que seja um impeditivo, não tem problema nenhum. Eu gostaria de te agradecer por mais essa aula que você deu. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Muito obrigada. Este foi mais um episódio sensacional do Snoopcast. Falamos sobre os tipos de fisioterapia e equipamentos. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. Até o próximo episódio.